porque a gente é muito cobrado. Né? Os nossos pais nos cobram, nossos parceiros nos cobram, a família cobra. Eu sentia que eu já estava pronto, mas que eu tinha uma insegurança de assumir essa verdade. Olha, eu vou abrir mão da faculdade, eu sei que isso vai trazer alguns problemas, né? Porque sim, tem algumas portas que não se abrem porque eu não tenho faculdade, isso é fato. Fala galera, eu sou o Lucas Estevão, dev apaixonado por front-end. Fala pessoal, aqui é Michel, trabalho com produtos na Localiza, prazer estar aqui mais uma vez. Fala galera, eu sou o Samuel, sou designer generalista, designer de marcas, trabalho com comunicação na Via Capital. Fala meu povo, aqui é Diego Tavares, sou engenheiro de software na Sony Pictures aqui no Canadá. Galera, e hoje a gente tá com o arquiteto das galáxias, velho, diretamente da Via Láctea, Lucas Gertel. Fala aí, Lucas, bem-vindo. Boa noite, senhores. Muito prazer conhecê-los aí. Muito prazer revê-los, os que eu já conhecia. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, o prazer é nosso. Cara, você sabia que você foi uma grande influência na minha vida, né? Ah, é? Que honra! Não sei se você lembra, quando a gente trocou uma ideia há um tempo atrás, você me deu uma mentoria, assim... Que honra, meu velho. Foi valiosíssima pra mim, Que honra, velho. fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Você vai falar dessa mentoria aí ou tá difícil? Cara, tô curioso. Surgiu a curiosidade aqui. Vou falar o que foi mais valioso. Uma das coisas que mais fez diferença pra mim, que o Lucas me deu uma dicas de recursos pra eu dar uma olhada na O'Reilly. Cara, sensacional, eu recomendo pra todo mundo, cara. Eu consumi muito material de primeira, assisti muito curso com os Legal. professores, assim, altíssima qualidade, cara. Galera que escreve livro aí, uma galera muito competente, e você ter a oportunidade de fazer pergunta ali na hora pra essa galera foi, assim, foi de grande valia pra mim. Que legal, cara. E vou te falar que esse conteúdo é o learning, né, da O'Reilly, e tem muita coisa lá, cara. E eu conheci muita gente boa. Né? Hoje, por exemplo, o meu tutor de arquitetura, o Mark Richards, ele é um cara que fala muito lá, e eu consegui o contato dele por conta de cursos que eu estava fazendo lá. Olha isso, Perguntas cara. que eu estava fazendo que eram pertinentes. Depois eu adicionei ele no LinkedIn, troquei ideias. E foi de lá também que eu tive um pouco da ideia de criar o canal com essa pegada de live, de comunidade, de conversar com as pessoas, porque a interação é diferente, né, cara? É muito um negócio diferente. muito bacana. Mas, cara, assim, pra gente começar e pra galera que tá ouvindo te conhecer, saber um pouco mais sobre você, faz uma introdução aí, fala um pouco sobre quem você é, sua formação, o que você tá trabalhando hoje. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lucas Gertel, eu sou Principal Architect na Avenue Code. Estou trabalhando já na área de tecnologia faz 20 e mais. Dinosaur. Eu comecei bem cedo, eu me considero um cara sortudo, porque o meu primeiro emprego, cara, eu devia ter 14 anos, foi numa banca de jornal. Eu era jornaleiro, manja. E eu montava jornal, acordava cedo pra caramba, trabalhava de final de semana na época. Só que na banca tinha um computadorzinho. E tem determinados momentos, né, do dia que o movimento diminui. E foi onde eu consegui, tipo, ter contato com um computador mesmo para valer, assim, né? Já tinha mexido, já tinha, né, feito outras coisas, mas foi lá que eu, tipo, tinha um computador para chamar de meu, vamos dizer assim. Não era meu, mas eu usava ele como se fosse meu. E eu comecei a criar interesse por conta dessas coisas. Depois fui estudar, né? O meu pai, tipo, sempre foi um cara que me deu todo o suporte em relação ao estudo. Ele sempre foi um cara que falou assim: olha, eu não vou te dar nada de mão beijada, mas o que eu puder te ajudar em relação ao estudo, eu vou te ajudar, vou fazer o esforço que for necessário e vou te ajudar. Então, me ajudou muito porque na época eu fui fazer Impacta, cara, faz muitos anos, acho que foi em 97 ou 98, alguma coisa assim. E comecei como designer. Comecei mexendo em Photoshop, CorelDRAW. Tamo junto, tamo junto. Meu começo foi parecido também, mas foi numa gráfica. Que legal. Eu comecei com isso, cara, eu sempre paguei muito pau, assim, cara, pra front-end, pra parte de criação, de UX, de UI. Até hoje, cara, essa parte de audiovisual que eu tô mexendo um pouco mais, aí você pega a parte de VFX, eu, assim, pago um pau animal, mas eu não tenho talento, cara. Eu tentei, e aí eu descobri programação. E aí eu tive sorte de arrumar um emprego dentro da USP, num lugar que chama CIETEC, que é o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas. Fica dentro do IPEM, na USP. Você é de São Paulo Eu mesmo, sou de né? São Paulo, capital.
Inclusive é onde o Google está abrindo um centro agora, é o mesmo lugar onde eu tive meu primeiro emprego. Então, Pois é, cara. é bem louco, assim, é um lugar, pô, você vê, né, há mais de 2 décadas atrás, os caras já estavam investindo, incubando empresas da área de tecnologia, e eu, na época, mexia com Flash já, né, programava em ActionScript, pra vocês terem uma ideia, faz muitos anos. É porque que a galera fazia site em Flash. Nossa, Flash. Flash era bem bacana, né, cara? Embora já tenha caído em desuso, me parece que foi a porta de entrada para muita gente de programação, né? A gente teve um outro convidado que também mencionou que Flash foi a primeira linguagem de programação. A minha primeira linguagem de programação que eu tive qualquer tipo de contato quando eu era adolescente ainda foi Flash. E era bacana porque era um ambiente de animação, né? De animação via keyframe. E ninguém precisava saber programar para fazer nada. Mas qualquer coisa um pouquinho mais avançada, você tinha que abrir os scripts que já tinham prontos, ou baixar um script diferente, editar, escrever um script próprio. Era bem amigável para aprender no começo, né? E aí, assim, né, eu entrei na área, eu fui para uma empresa que na época eles já faziam um tipo de um e-learning, manja, para um setor específico, setor de uma indústria elétrica, e existiam vários cursos que os caras precisavam fazer porque tinha risco de vida, né? Então a gente fazia curso em Flash. E eu tive a oportunidade de, dentro desse lugar, conhecer os meus vizinhos de cubo, vamos dizer assim. Eram os caras do Super Downloads. Eu não sei se vocês lembram do Super Downloads, mas eles estavam incubados lá. Super Downloads. Poxa, os primeiros joguinhos de computador da minha vida eu devo a eles. E Super Downloads foi assim, né? Um foguete da época, né? Uma coisa que cresceu absurdamente. Depois de muitos anos, se eu não me engano, foi vendido para o UOL, mas foi lá que eu conheci a galera, a gente almoçava junto e todo o pessoal que estava dentro lá da incubadora, tinham várias empresas, então tinha desde Super Downloads até, por exemplo, tinha uma pesquisa que também era meus vizinhos lá, que chama Cola Prego, não sei se vocês já viram um cara que chama Cola Prego, Não, tô ligado. que na época eles fizeram até uma ação que colaram a televisão na parede, foi uma doideira, assim. Mas, tipo, sei lá, um concorrente do Super Bonder, mas os caras estavam desenvolvendo um negócio que era solúvel em água. Então, vocês verem, tipo, como era um negócio aberto, né? Diverso, exatamente, com todo tipo de coisa. Mas foi muito bom, cara, porque lá eu aprendi, assim, tinham caras que na época já estavam inovando, né, já estavam quebrando paradigmas há 20 e poucos anos atrás. E lá dentro que eu conheci o meu futuro sócio numa agência, a gente montou uma agência chamada Web Traffic, que foi onde eu comecei a aprender para valer, né? Então, tinha lá os desafios de uma agência que trabalhava muito forte com a parte de mídia e eu era o cara que ajudava na parte de operação, na parte de tecnologia. Então eu levei muita pancada. Entrei e saí de lá algumas vezes, inclusive, porque teve época que eu não estava aguentando o tranco. Nessa época não existia termo burnout, né? Mas burnout existia. Eu acho que era alguma coisa assim. Existia, cara. Existia o termo. E era uma pegada muito insana, mas que me agregou demais, assim, porque eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no ponta a ponta, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E que me dá visibilidade, né? Então, desde a parte de conversar com o cliente, até a parte de entender projeto, até a parte de contratar equipe, de implementar metodologia, de ter que colocar o fígado na bandeja para o cliente almoçar, né? Então, eu tive essa oportunidade e lá eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer, né? Então, eu fui procurando sempre o desenvolvimento, o meu desenvolvimento profissional, colocando os meus objetivos sempre alinhados a isso, né? Então, fui afunilando, vamos dizer assim, para algumas coisas. Você começou como generalista. Eu comecei, na verdade, eu acho que foi até mais o contrário, assim, cara. Hoje eu sou muito mais generalista, acho que por ser arquiteto, eu acabo tendo uma amplitude muito maior, manja, do que eu tinha, por exemplo, numa determinada época que eu trabalhava num banco como javeiro. Então, assim, já fui mega técnico de ser, né, tipo, tem que me certificar, fazer coisas que iam me dar uma capacidade técnica extremamente diferenciada. E fui assim durante muito tempo, tá? Mexi com muito PHP, muito com Java, acho que a grande maioria, assim, do tempo da minha carreira eu me dediquei ao Java, mas na última década para cá eu comecei a olhar para produto de forma genérica mesmo. Foi quando eu comecei a me envolver com arquitetura e de lá para cá, cara, assim, produto ponta a ponta, né? Então, já passei por diversas empresas especialistas em nuvem, empresas que faziam já coisas on-premise, mas sempre olhando para produto, sempre olhando para a equipe com esse viés. Você falou de formação, né, cara? Eu não me formei, eu não tenho facul,
Não foi por falta de tentativa, mas porque eu acho que comecei muito cedo, então tive dificuldade. E tá aí atuando. Tive dificuldade de acompanhar a velocidade de alguns professores. Mas assim, cara, eu sempre fui um cara muito dedicado a esse assunto, né? Então, eu estou fazendo 40 anos esse ano, eu continuo estudando diariamente, eu tenho uma rotina muito bem organizada para ter certeza que eu vou continuar acompanhando o mercado, que eu vou ter condições de trazer tendências e coisas desse tipo. Você é autodidata, né? Eu acho que sou, velho. Esse é um assunto que normalmente gera uma discussãozinha, né? É difícil dizer. Para a nossa profissão. Porque a profissão do desenvolvedor não é uma profissão regulamentada, a gente não tem um caminho bem estruturado para cada vertente que a gente tem, né? Sim. E, enfim, é uma discussão que eu já ouvi várias vezes e cada pessoa tem uma opinião diferente em relação à importância da formação acadêmica, não só para um desenvolvedor, mas, sei lá, às vezes a pessoa tem um objetivo, ela quer se tornar um arquiteto de software. Sim. Você não se formou e está atuando como arquiteto de software. Sim. Mas você se definiu aí como uma pessoa autodidata que tem a disciplina de correr cara, atrás. Assim, eu sempre busquei o conhecimento e eu sempre tive referências. Eu acho que isso é importante. Porque eu nunca fui sozinho, entendeu? Então, por exemplo, pegando hoje o Mark Richard, pegando há muitos anos atrás outras pessoas que eu admirava e que já estavam, já tinham mais experiência, estavam já num patamar diferente do que eu estava. Então eu nunca tive vergonha de pedir ajuda, né? De tipo falar, cara, o que eu preciso fazer para me desenvolver nessa frente, né? O que eu tenho que fazer para sanar essas dificuldades? Qual é o material que eu tenho que estudar? Onde que eu tenho que me dedicar? Muitas vezes me envolvendo em projetos open source. Então, o lance de ser autodidata é meio complicado, porque eu acho que se eu tivesse tentado sozinho, eu não ia ter conseguido, manja? Entendi. Eu sou disciplinado, eu sou um cara persistente, mas eu tô sempre envolvido com alguém, cara. Sempre tem alguém que tá discutindo um assunto comigo. Você acabou não tendo professores acadêmicos, mas conseguiu encontrar mentores profissionais da área que te guiaram, né? Exatamente. Você não seguiu um caminho profissional, um caminho tradicional, mas Sim. Você não deixou de buscar aprendizado com outras pessoas, exatamente. né? Faço isso no dia a dia, cara. E você comentou que teve dificuldade com a velocidade de alguns professores. Então, no final das contas, você chegou a cursar um curso de faculdade, começou o curso e não terminou? Mais de uma vez, velho. Mais de um curso. E quando foi que você decidiu chutar o balde? Viu que não, isso não é pra mim, eu vou largar a faculdade aqui e vou seguir minha vida profissional dilema é comum. com o que eu já sei e aprender com o mercado? Boa pergunta, cara. Boa pergunta, porque eu vou te falar que isso foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, viu, Diego? Porque a gente é muito cobrado, né? Os nossos pais nos cobram, nossos parceiros nos cobram, a família cobra. Eu sempre fui um cara que, assim, na escola, por exemplo, eu dava trabalho, eu nunca fui um aluno nota 10. Eu sempre fui um cara que eu deixava para correr atrás na hora que o negócio estava apertando. Isso na escola, né? Mudou, mas foi difícil, cara, porque eu sentia que eu já estava pronto, mas que eu tinha uma insegurança de assumir essa verdade. Olha, eu vou abrir mão da faculdade, eu sei que isso vai trazer alguns problemas, né? Porque sim, tem algumas portas que não se abrem porque eu não tenho faculdade, isso é fato. Mas eu tenho consciência que o que eu estou fazendo é uma coisa que vai ser valorizada e que eu vou ter condições de me desenvolver. Nessa época, para você ter ideia, o WebTraffic a gente estava com 250 ou 270 pessoas trabalhando na equipe. A gente já estava, tipo, grande, fazendo uma coisa rolar, e mesmo assim eu tinha medo e não sabia. Falava, a faculdade. Mas aí é que tá, cara. Você estava produzindo e você estava vendo resultado. Sim. Né? É porque quando surge esse tipo de discussão de tem que ir para a faculdade, não tem, normalmente citam o Zuckerberg, Bill Gates, os dois começaram em Harvard, mas os dois abandonaram a faculdade. Mas normalmente não se fala que eles estavam gerando resultado. Os dois já estavam empreendendo enquanto estavam na faculdade, abandonaram a faculdade, continuaram produzindo, continuaram gerando resultado. Sim. Cara, assim, primeiro que nem ouso me comparar a esses caras, né? Os caras são gênios e eu tô longe. Mas o lance é assim, uma coisa que eu acho que é importante de você estar falando, Lucas, é que eu nunca parei, manja. Eu sempre tentei fazer alguma coisa, tanto para mim quanto para os outros, né? Então, eu nunca fiquei, inclusive isso é uma outra coisa, cara, que para me forçar a estudar, para me forçar a sair da caixinha, eu nunca estive em um lugar só. E quando eu falo lugar só, não quer dizer que eu tenho 2 empregos, mas que eu tenho iniciativas diferentes, né? Então, por exemplo, hoje eu sou Principal Architect na Avenue Code e é o meu
meu full time, eu me dedico no horário comercial único e exclusivamente para a empresa, né, e faço isso porque acho que existem questões éticas envolvidas e eu sou um cara ético, né? Mas eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho meu Discord, eu tenho parceiros que eu atendo há décadas e eu tenho sistemas rodando na internet que de certa forma capitalizam. Eu estou distribuindo os meus ovinhos, vamos dizer assim, né? Porque a área que a gente está nos dá condições para fazer isso, né? Diferente de muitas outras, a área de desenvolvimento abre muitas portas. E eu acho que se a gente souber explorar, entendeu? Tipo, o lance de fazer o negócio acontecer e ter que tomar uma decisão dessa, legal. Não faria se eu tivesse parado, né? Aí não, aí com certeza, sem contar que eu me estrangular, né, cara? Ia falar, o quê? Você vai ficar sem fazer nada, vai fazer faculdade? Não, né? Assim, pensa para quem tá começando agora, pensando em entrar nessa empreitada de ir para a área tech, quero me tornar um desenvolvedor, me falaram que essa galera ganha bem, e que se eu fazer um bootcamp aqui, eu já vou entrar no mercado com altos salários. Falta vaga. Tem vários caminhos, né? Acabei de mencionar o Bootcamp, que tem se tornado uma ferramenta bem popular, talvez um caminho mais curto ou mais objetivo. Sim. Mas tem a educação tradicional. Acho que a XP está tentando inovar nesse sentido. Eles acabaram de lançar a faculdade, que é 100% remota, inclusive gratuita. Eles vão puxar vários alunos para a equipe. Você faz um processo e você pode fazer um bacharel ou um tecnólogo, também é um curso mais curto. Como que uma pessoa que está começando, vai começar a empreitada, toma uma decisão dessa? Sabe? Como que... Acho que isso é uma pergunta pro grupo aqui. O que você diria para essa pessoa que está começando agora? Faz faculdade, não faz faculdade? Tenta o bootcamp, não tenta? Eu já vou soltar a minha opinião aqui. Eu tenho a minha também. Você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou sobre algumas portas não se abrem. Eu achei isso interessante porque... Hoje eu moro nos Estados Unidos, obviamente eu passei por um processo de visto de trabalho, e uma das coisas que o visto de trabalho pede é a formação acadêmica de 4 anos. Existe um caminho alternativo, que é você comprovar a experiência. Sim. Então você trabalhou, você tem uma carta de alguém que te empregou, ou de clientes que você teve no empreendimento, a sua CLT, seja o que for. Mas para cada ano de formação, você precisa comprovar 3 anos de experiência, o que, se eu não tiver uma formação, eu prolongo o meu tempo para chegar nesse possível sonho de ir para os Estados Unidos, por exemplo. Prolonga e muito, né? E muito. Exatamente. Então, assim, para uma pessoa que eu perguntaria, o que você quer para o seu longo prazo? Qual que é o seu propósito? Onde você quer estar? Porque dependendo do que a pessoa responder, quero ir para os Estados Unidos. Então, eu acho que fazer uma faculdade é um caminho legal para essa pessoa. Concordo, cara. Posso dar minha opinião também aqui, porque eu acho que está muito, muito alinhado com o que você está dizendo, né? Existem algumas coisas que a gente precisa pensar, e aí é importante ter um pouco de maturidade ou desenvolver essa maturidade para conseguir tomar essa decisão de forma assertiva, né? Como você está dando o exemplo de sair do Brasil, de trabalhar fora. Isso por si só já é um motivo, né? Se for um grande sonho, tem gente que sonha muito com isso mesmo. Eu, por exemplo, cara, nunca fui para os Estados Unidos, estou com quase 40 anos, não fui a lazer, e não sou uma pessoa que morre de vontades e não era uma das coisas que estavam como prioridade. Mas eu acho sim que se o cara sonha, é isso aí, é uma maneira dele fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. E vou além. Existem grandes bancos, por exemplo, eu já recebi propostas de grandes instituições, né, como grandes bancos, para assumir um cargo, por exemplo, de CTO, só que eu não pude por conta da faculdade. Porque eles têm a forma deles, e tudo bem, né? Quando você não tem a faculdade, você precisa ter ciência que isso pode ser um fator determinante, né? Então, assim, eu cheguei em lugares que eu fiz todas as entrevistas, os caras não me perguntaram da faculdade, porque eu acho que eles assumiram, eu passei em tudo, o cara falou, agora me mostra, eu falei, cara, mas eu não tenho faculdade, e ele falou, pô, nossa. Eu falei, não tenho, velho. Cara, eu tenho um caso, assim, parecido perto de mim, assim, de um cara, assim, da área de TI também, ele é o gerente de TI da empresa onde eu trabalho, amigão meu, que é o Pedrinho. Pedro, ele não conseguiu. É o seguinte, ele começou bem autodidata, aprendeu muito, ele sabe muito, cara, ele sabe muito. Eu acho que é isso que fica, né? E ele fala, né? Ele fica meio mordido, porque ele sente que perdeu muita oportunidade por não ter. Ele tentou, até recentemente, fazer um curso superior, mas aí, cara, você já tá muito à frente. Aí você vê o professor falando abobrinha, Depois você vê o professor, velho, não vou ter que passar por isso. Ele não conseguiu, acho que ele não conseguiu fazer nenhum semestre. Nenhum semestre. Aí acho que é muito do momento da pessoa também, né, Guerra? É muito do momento, da realidade. E também tem a questão do próprio momento de carreira que a pessoa tá, né? Porque às vezes uma pessoa que tá
já está formada, por exemplo, em design, alguma outra área e quer pivotar para a área de software, talvez não faça sentido para essa pessoa investir mais 4, 5 anos para fazer um curso de computação, entendeu? Mas uma pessoa que tem 17, 18 anos de idade e está começando a carreira, aí vale a pena. Para uma pessoa que já tem tempo de carreira, já tem uma graduação, talvez um curso tecnólogo, um curso de especialização faz muito mais sentido. Sim. Que é um caminho muito mais rápido para ele chegar num cargo de software que ele queira, num cargo de engenheiro de software. Né? E é o que o Bootcamp resolve, né? Um ponto, cara, até para falar a respeito disso, assim, né? Eu tomei essa decisão. O meu pai sempre me falou assim, cara, ele falou, meu, quem faz a faculdade é o aluno. Nossa, eu concordo demais com isso, cara. Tipo, se você abre mão, eu não vou sair do Brasil, não quero arrumar um cargo acadêmico, por exemplo, que aí você também vai precisar de faculdade, né? Eventualmente um mestrado, um PhD, seja lá o que for. Se você quiser que te chamem de doutor, tem vários motivos, né, gente? A gente sabe, e eu não estou desmerecendo, isso eu acho que é o que cada pessoa quer mesmo, e a gente tem que seguir isso. Né? Mas eu, por exemplo, tomei a decisão e falei, meu, eu não vou. Porque eu sonhava, galera, eu sonhava. A época que eu me cobrava e tinha dificuldade, eu sonhava que eu estava fazendo prova de faculdade. E é uma parada que atrapalha demais, assim. Cara, eu tive um amigo que ele atuava como arquiteto de software, ele estudou comigo na faculdade. Tipo assim, ele não precisava estar lá, cara. Ele podia estar dando aula, na real, assim, podia estar ali dando aula. Mas, sei lá, em algum momento da carreira dele, ele encontrou essa barreira e ele falou assim, eu vou fazer eu fiz tecnólogo, foram 2 anos e meio de faculdade. Vou fazer o curso mais rápido que eu puder aqui, que vai me dar esse título para mim passar por cima dessa barreira. Pra ter o papel, saca? Né? E ter o papel. Tipo assim, o objetivo dele lá era puramente ter o papel. Carteirada. Saca? Ele falou assim, eu tenho esse objetivo, tenho que, esse, entre aspas, empecilho, vou superar isso aqui e vou fazer para alcançar o meu objetivo que tá lá. E também tem outro lado, né, cara, da galera que entrou na faculdade e não chegou até o final para pegar o papel, mas ainda assim conseguiu extrair muito valor da faculdade. É a galera que teve boas relações na faculdade e encontrou talvez um sócio que vai abrir um negócio, ou até mesmo os professores que vão dar uma ideia, que vai abrir o leque de oportunidades para que ele desenvolva algo. Zuckerberg. Cara, da minha faculdade, o que eu trago de mais valioso, eu acho que são as pessoas que eu conheci lá. Nem lembro direito as matérias que eu tive. É claro, né? Os conhecimentos que a gente vai buscando no dia a dia e tal, mas da faculdade, o que eu trago de lá, eu acho que são as pessoas. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse conteúdo, curte, se inscreve, compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Valeu! Então, galera, eu acho que assim, eu sempre fui super estrategista em relação a essas paradas, né? Então, eu sempre fui um cara de fazer questão de fazer um bom networking, eu sempre fui um cara com muito desejo de, em todos os lugares que eu entrasse, eu deixasse, de certa forma, uma marca positiva, que se eu saísse, as portas ficariam abertas, né? Que eu conheceria pessoas que teriam... que seriam transparentes o suficiente para me dizer o que eu precisava fazer para melhorar e continuar melhorando. Então, assim, até agora tá dando certo, né? Eu, por exemplo, hoje estou muito feliz, né, na posição que eu tô. Eu recebo telefonemas com muita frequência para atuar como consultor, para fazer um trabalho um trabalho realmente pontual de um especialista que vai ajudar, que vai fazer as coisas crescerem, normalmente por conta de indicações de pessoas que eu já atendi. Então, hoje, assim, né, eu acho que as coisas estão muito bem encaminhadas, mas é aquilo, eu estou sempre disposto a escutar também e a ter um feedback e saber que eu preciso melhorar em alguma coisa ou deixar de fazer em outra, para conseguir chegar ao objetivo em comum, né? Então tem funcionado. Eu apaguei a faculdade da minha cabeça porque não me fazia bem mesmo. E hoje eu não tenho vergonha não, cara. Eu falo assim, eu não tenho. Tem muita coisa que quem fez faculdade provavelmente deve saber muito melhor do que eu. Mas o contrário também. Né? E vamos que vamos. Mas, assim, eu tô correndo atrás, tô me especializando. Você não tem faculdade, mas você tem 20 anos de experiência, né? Vamos combinar. E são 20 anos ativos, né, cara? Também tem isso, né? Eu nunca parei, cara. Nunca parei. Teve uma época que eu fui PJ e era tipo, doidão, sem férias. PJ raiz, né? PJ brasileiro. E aí, tipo, quando falta 20 dias para sair de férias, sai da empresa e arruma outro trampo PJ, manja? Nossa. E aí emendou no outro. Mas assim, eu acho que eu sou muito feliz com a minha carreira, com como as coisas desenrolaram. Eu consegui conhecer muita gente bacana. Eu, por exemplo, aprendi inglês na raça.
tudo que eu aprendi assim foi meio que na raça, né? Eu, quando era moleque, minha mãe colocou na FISC lá, coitada da FISC, porque eu não conseguia acompanhar. Mesma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, preciso aprender inglês. Eu fui correr atrás e aprendi inglês. Tenho certeza que eu não sou o cara que tem a melhor gramática do mundo e que eventualmente numa conversa eu posso parecer índio, vamos dizer assim, mas eu sei me comunicar, sei me virar, sei fazer Nossa, tá aí numa consultoria americana. Tô numa consultoria americana, falo com muitos clientes de lá, né? Faço propostas, faço projetos, monto equipes que estão de fora que não falam português. Então, assim, eu me viro, cara. Eu me viro. E eu não tenho vergonha, mas eu acho que isso é um ponto importante também. Né? Não ter vergonha de falar que não se formou, não ter vergonha de falar que não sabe de um determinado assunto, ou que não tem a resposta e que vai precisar estudar para responder. Né? Então, eu sempre tive esse drive, assim, sabe, cara? Eu sempre levei de uma forma muito tranquila. E me faz bem, cara. Essa que é a real. Bacana, velho. Ô, Guerto, você falou sobre a consultoria americana, eu queria puxar um assunto aqui com você. Velho, eu trabalho na Localiza e eu tive um contato com um arquiteto lá, um arquiteto de software também, e o cara era muito monstro, muito monstro. Quando eu conversei com ele, eu tive algumas reuniões com ele, eu falei, esse cara é completamente fora da caixa, ele é bizarro, assim. Foi uma das pessoas que eu conversei que eu achei mais cabulosas, assim, sabe? Cara, o trabalho que ele estava desenvolvendo era uma solução extremamente complexa que ia atender 5 grandes áreas de uma corporação imensa. Eu olhava para aquilo ali e falava assim, velho, sério, não tem condição do tamanho do trampo desse cara. E aí, aproveitando seus mais de 20 anos, conta pra gente um pouquinho aí, velho, o que um arquiteto de software faz? Para quem tá ouvindo, quem não conhece, quem é leigo, que parada é essa? Assim? Que loucura que é essa? Eu vou usar o termo que eu uso com a galera, que é a minha conhecida, né? E os caras perguntam, Gert, o que você faz? Eu falo para eles que eu corto o mato. Nossa! Já veio uma imagem na minha cabeça. Assim. É verdade, no projeto. Né? Então, eu vou dar um caso real. Né? Vamos pensar assim do começo. Hoje eu acho que é legal falar do todo, porque um arquiteto ele acaba fazendo algumas coisas que são ponto a ponta. E é importante, por conta disso, desenvolver vários skills diferentes, né? E não ser só técnico. A gente precisa trabalhar soft skill, a gente precisa aprender comunicação, a gente precisa aprender a conversar com pessoas de outras áreas. Então, o que eu faço hoje no meu dia a dia? Né? Vamos supor que entre o novo lead na empresa a gente tem uma oportunidade. Esse lead vai ser encaminhado, por exemplo, para uma área comercial, vai entender um pouco mais a necessidade e ele vai precisar fazer uma reunião técnica num determinado momento. Quando ele precisa fazer uma reunião técnica, eu já me envolvo. Por quê? Porque a gente vai falar de landscape, né? Vou entender o que esse possível cliente tem rodando na casa dele, quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, quais são os objetivos, e aí a gente pega todo esse material e leva a fazer uma lição de casa. Né? Muitas vezes, nessa lição de casa, a gente já consegue trazer alguma ideia de melhorias. Né? Então, às vezes é um problema muito conhecido, às vezes é alguma coisa que você já viu acontecer muitas vezes, uma necessidade que é comum, você consegue fazer e dar ideias, né? Dar ideias, então já ir cortando mato, olhando lá para frente, tentando abaixar a grama para clarear a visão da galera. Algumas vezes você não consegue fazer isso, aí você precisa entrar com um trabalho de descoberta, né? Um trabalho que é mais longo. Cara, você tocou num assunto que eu acho que gera muita dúvida também. Tipo assim, com quem que o arquiteto faz interface? Antes de você entrar na questão que você ia falar do processo de descoberta, tá. Com quem que o arquiteto faz interface? Quem são os outros profissionais que normalmente estão em contato com o arquiteto? O arquiteto é um arquiteto por time? É um arquiteto para corporação? Por projeto? Como que funciona isso? Depende, né? Depende, acho que, da corporação, porque tem frentes na arquitetura que podem ser diferentes, né? Então, por exemplo, se eu sou um arquiteto que falo de arquitetura enterprise, eu vou estar falando com todos os silos, com todas as áreas da empresa, internamente, para estar resolvendo problemas da empresa. No caso, eu hoje trabalho como um arquiteto de soluções, né? Como um arquiteto de software / de soluções. Eu faço interface com todo mundo, no final das contas. Então, pegando um cliente, desde o comercial do cliente até o stakeholder, C-levels, né, e gerentes de projeto, porque não adianta, se você quer conhecer o domínio, se você quer conhecer o problema, você precisa falar com as pessoas que estão vivendo esse problema. E esse é um papel do arquiteto que eu acho que tem muita importância. Então, você meio que amarra tudo, né? Porque assim, você tem um conhecimento técnico, né? Fala até full stack, você tem um conhecimento ali do back-end, do front-end, você comunica muito bem, eu acho que é um skill muito importante para um arquiteto de software, né? Comunica muito bem,
você comunica com o cliente, com a liderança da empresa e com a equipe técnica. Você traduz muito bem, né? Eu acho que você amarra muito, né, as coisas. Faz sentido isso? Exato. É muito importante. Sim, cara, isso é, assim, é parte do dia a dia recorrente, cara. Eu sou o cara que muitas vezes eu falo: "Galera, a gente precisa aprender a levantar a bandeira vermelha", porque se ninguém levantar uma bandeira vermelha, por exemplo, eu estiver lá e achar que as coisas estão acontecendo de uma forma, ou estiver acompanhando um time, e o que eu tenho visibilidade estão acontecendo, só que outras não estão, a gente precisa aprender a falar para o cliente, a gente precisa aprender, né, a se comunicar, né? Então, eu realmente faço esse ponta a ponta, né, esse lance de laçar todas as áreas e de transformar a comunicação. Um bom arquiteto, ele consegue transformar as empresas. Por quê? Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma lei que chama Conway's Law, que fala que a estrutura de um software reflete a estrutura da empresa. E hoje todo mundo quer ser microserviço. Aí você entra na empresa, a empresa é totalmente hierárquica, vertical, um negócio assustador. Você não vai conseguir criar um software, um produto para eles que seja orientado a microserviços, porque ele não vai conseguir trabalhar com esse tipo de dimensionamento, vamos dizer assim. Então você precisa mudar a cabeça da empresa. Transformação digital, manja, a gente já começa a falar de outros assuntos que são, hoje a gente fala muito, né, mas é uma coisa que eu acho que faz parte do dia a dia do arquiteto, além da parte técnica também, né, então, porque eu brinquei lá atrás de cortar mato, prova de conceito, pesquisa e desenvolvimento. Eu sou o cara que, por exemplo, o time está na sprint 1, eu já estou pensando na sprint 4. Eu quero que a galera, na hora que chegue na sprint 4, ninguém tenha que ter burnout ou ficar estressado porque tem uma coisa que a gente não pensou, né? Assim, é por isso que tem que ter muita experiência, né, Guerra? Porque você sempre enxerga muito longe, né? Tem que tentar. Tem um livro que eu li uma vez que chama assim, Fator VDM, Fator vai dar merda. Que é justamente isso, assim, e é legal que, assim, o projeto, o cara assim, gente, com a experiência você já sabe, já começa assim, você já sabe que vai dar merda lá. Então já evita isso aqui, né, já tá. Então, assim, tem que ter muita experiência, acho que por causa disso, o arquiteto software, né. É um negócio que é insubstituível, né, cara, você não faz curso de experiência. Então, isso até é uma parada que, assim, muita gente me pergunta e fala: "Cara, eu consigo ser um arquiteto sem ser desenvolvedor?", por exemplo, tem muita gente que me pede essa opinião, né, eu acho que é até legal falar isso, porque eu acho que é possível, mas eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque quando você é desenvolvedor, você passa por etapas, né? Você tem lá uma jornada que você precisa cumprir para se tornar pleno, para se tornar sênior, para se tornar tech lead. E isso te dá cabelo branco, vamos dizer assim, né? Tá certo, tem muita gente que consegue fazer tudo isso sem ficar com cabelo branco, porque são pessoas fora do sério, mas o cabelo branco que eu quero te dizer aqui é realmente essa experiência, essa vivência. Isso eu acho que é um grande diferencial como arquiteto, tá? É um grande diferencial, porque não é só fazer system design, não é só chegar e falar de componente, não é só chegar e falar de refactoring, tem muito mais além disso, né? Tem, assim, eu sou tão próximo das equipes que eu trabalho que tem gente que tá com coisas pessoais que o cara vem conversar comigo e, cara, isso impacta no projeto, isso impacta na equipe, impacta na entrega final para o cliente, impacta na arquitetura, impacta em tudo, né? Então eu sou um cara que realmente tenta fazer ponta a ponta. O arquiteto acaba assumindo também uma posição de liderança, né? Pelo que eu entendi, porque diferente de um projeto de um prédio onde o arquiteto desenha o projeto e entrega para uma equipe de engenharia executar, o arquiteto faz parte da equipe de engenharia de software e o software é interativo, né? O tempo todo o arquiteto tem contato com o cliente, está avaliando o que está sendo executado, então ele acaba também assumindo um pouquinho o chapéu de um líder de equipe. Isso é correto? Até porque é isso, né? A gente tá aprendendo. A nossa área é uma área muito nova, né, galera? Tipo, devem ter aí, não tem 100 anos de idade. Então a gente tá falando de uma indústria que tá aprendendo. A gente tá aprendendo. Todo dia aparece coisa nova, todo dia desenvolvem-se padrões novos, todo dia a gente aprende uma coisa que não pode fazer, né? E eu, por exemplo, como arquiteto, uma das coisas que eu faço é não tomar decisão sozinho, velho. Porque eu falo pra galera, eu falo, ó, a trolha não vai ser só minha, né? Nem pro bem, nem pro mal. As decisões são compartilhadas, as visões são compartilhadas, o que eu faço? E a responsabilidade? Também compartilhada, isso aí. Senão, por exemplo, eu já tinha tido burnout, certeza, mano. Se eu segurasse as coisas para mim, eu não tenho dúvida que já ter explodido. Você acha que compartilhando que é a melhor forma de gerenciar a expectativa com stakeholders, assim, em geral? Com todo mundo, cara. Com stakeholder, com cliente, com equipe, tudo, cara. Eu normalmente, assim, o que eu faço é cortar mato. Porque eu dou visibilidade. Então, galera, a situação é essa. A gente tem esse cenário.
eu tenho esse treco aqui e mostro, né? A fotografia, né? E, na minha opinião, né, eu acho que a gente pode seguir estes caminhos. E aí, qual que é a opinião de vocês? Né? O que cada um tem para trazer de experiência e de visão? O que vocês já viram aqui? Eu abro o leque, né? É isso que eu acho que o arquiteto tem que fazer, ele tem que abrir o leque, né? E é por isso mesmo que eu brigo de cortar o mato. É tipo assim, ó, vamos botar as cartas na mesa, vamos entender o que está acontecendo, quais são as possibilidades, eventualmente recomendações. Eventualmente eu também dou recomendações, porque tem coisa que eu já errei tanto que eu falo, ó, isso aqui eu recomendo que a gente vai para esse caminho. Se escolher outro, você já sabe o que vai dar. Mas, mesmo assim, carta na mesa, a partir do momento que a gente assina o compromisso, vamos dizer assim, né? Porque quando você faz esse tipo de compartilhamento, a galera realmente assina o compromisso, a gente vai e toca, cara. Fica muito fácil. As expectativas estão alinhadas, Fica né? muito fácil. Eu falei desse lance de responsabilidade. Eu acho que o Diego tem uma história em relação a isso. Eu queria que ele compartilhasse. Bom que a gente já falou que a responsabilidade é compartilhada, então eu sei que eu não vou jogar ninguém na fogueira contando essa história, porque a responsabilidade foi de todo mundo da equipe. Essa história aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tinha acabado de formar, estava no meu primeiro emprego, e devia estar no mesmo projeto há uns 6 meses. E fui enviado para os Estados Unidos para fazer a implantação desse projeto numa fábrica de aço. Esse projeto era um projeto bem complexo, ele permeava o processo de produção de aço desde de scrap, de sucata, até um billet de aço final com etiqueta, tá? O projeto foi feito do Brasil e algumas pessoas viajavam para a fábrica e faziam o levantamento de requisitos e voltavam, tá? E o projeto foi todo desenvolvido assim. E outro detalhe, tá? O processo de implantação era cutover, ou seja, a gente desligava o software antigo e ligava no software novo, tá? E tudo tem que funcionar bem. Porque como uma fábrica de aço que funciona 24 horas por dia, 1 hora de produção parada equivalia mais ou menos a $1 milhão de perda. Pelo menos é o que me disseram. Então não podia parar. Porra, isso é um contrato bem escrito, isso, né, mano? velho? Tem que aplaudir esse time jurídico aí. E óbvio que aconteceu, o sistema não funcionou de cara. Insano, né? Eu cheguei lá 3 dias depois da equipe, porque o meu visto para os Estados Unidos tinha atrasado. E quando eu cheguei, eu entrei na sala lá que todo mundo tava trabalhando e assim, era pânico no olhar de todo mundo. O povo descongelado, gerente xingando, brigando e gente gritando. Foi o maior show de horrores que eu já vi na vida numa empresa de software. E assim, no final das contas tudo funcionou, mas depois de 3 semanas, assim, implementando e mudando o feature, enquanto o sistema estava no ar, tá? Martelando no banco, tive que entrar no banco de dados e martelar dado no banco de dados enquanto a produção estava rodando. Foi uma experiência que me ensinou muito bem que levantamento de requisito e arquitetura de projetos é algo muito sério e algo muito importante para o desenvolvimento de um projeto. Cara, eu já passei por isso mais de uma vez, tá? Uma das coisas que eu acho que a experiência nos mostra é que, infelizmente, os projetos falham com muito mais frequência do que dão certo, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, se toda startup que tem uma boa ideia conseguisse viabilizar isso através de software e ele desse certo, não ia ter mais espaço para ninguém, né? Porque todo mundo aqui, por exemplo, eu acho que está aqui no podcast, já deve ter tido alguma ideia que falou, cara, agora Uns vai, 30, agora, né? E projeto é uma coisa difícil de dar certo, né? Então começa por aí. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Então eu já vi muito projeto falhar, tá? Eu já vi projeto falhar por conta de decisões arquiteturais, né? Por conta das decisões serem tomadas de forma equivocadas. Mas o principal, normalmente, é por conta da orientação, é por conta do alinhamento, é por conta do conhecimento de domínio, por conta dessa descoberta, dessa falta de conhecimento de domínio, por essa falta de linguagem ubíqua, de entendimento do que cada silo de negócio precisa para resolver um determinado problema. Se isso não tiver checado e double checado, vamos dizer assim, é muito provável que dê alguma coisa errada, né? Então, uma das coisas que a gente faz, né, desenvolvedor faz é, pô, eu tive uma ideia. Qual que é a próxima coisa que a gente faz? A gente abre um diretório, dá um git init e começa a codar, né? E pronto, cara, deu errado. É tipo assim. É desse jeito. Cara, vou dar uma pivotada aqui. Manda bala. Quero entender melhor. Na verdade, voltando a um assunto que a gente começou a abordar aqui, que é sobre o caminho para se tornar um arquiteto de software, né? Você citou, por exemplo, o dev, ou melhor, a pessoa que não é dev perguntando, pô, eu não sou dev, posso me tornar um arquiteto de software? E eu já sei que você compartilhou um roadmap, um mapa mental com vários tópicos diferentes, organizados, que funciona meio que como um roadmap.
E uma coisa que eu achei interessante desse mapa mental, desse roadmap, é que você não listou nenhuma linguagem de programação. Não. Eu queria que você comentasse isso enquanto você respondesse um pouco dessa questão de como que é o caminho para se tornar um arquiteto de software. Cara, primeiro falando desse ponto que você colocou, porque para mim a tecnologia, a linguagem, o framework, ele é o fim, né? E não o meio. O meio para mim são outras coisas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho, por exemplo, até dentro desse cara tem soft skill, que para mim é uma coisa muito mais importante do que a linguagem que você vai implementar. É claro, existem necessidades de negócio que você, como arquiteto, vai ter que saber recomendar uma linguagem. Mas você vai se tornar quando você se tornar um bom arquiteto, eu acredito que a linguagem vai ser só um detalhe, assim como todo o resto, né? Então, eu até falo que você, às vezes, o pessoal fala qual é a diferença de um júnior para um sênior, né? E eu Essa brinco que a galera, tipo assim, o arquiteto você pergunta para ele, se ele responder depende, bem provavelmente o cara tá num nível alto. Porque depende, né? Depende. O que você vai fazer, né? Qual que é o teu objetivo final? O que você precisa entregar? Eu posso dar exemplo, sim, né? Eu posso falar do que aconteceu comigo e do que eu tentei fazer para me tornar um arquiteto. Primeira coisa que não está relacionado à tecnologia, não está relacionado a desenvolvimento, é assumir riscos, né? Porque quando você quer começar a se posicionar como um arquiteto, no meu caso, eu já tinha passado por toda a carreira, fiz escola técnica, vamos dizer assim, né? Então fui desenvolvedor durante muitos anos e eu queria começar a criar as coisas, eu queria começar a ter condições de falar de produto e falar de greenfield, falar de brownfield também, mas falar de refactor, falar de melhorias, falar de coisas que impactavam diretamente um negócio, uma empresa, né? Então eu comecei a assumir determinadas responsabilidades que me guiaram para esse ramo de arquitetura, vamos dizer assim, tá? Mas basicamente, eu acho que de forma objetiva, tá? Até porque eu falo bastante, quem me conhece já sabe, então até, né, desculpa aí, galera, sou meio tagarela, mas para mim, assim, para a gente se tornar um bom arquiteto, a gente tem que pensar num triângulo, tá? Então imagine que a gente tem um triângulo e esse triângulo está dividido em 3 coisas. O que são essas 3 coisas, né? Uma são as coisas que você sabe, né? E que você sabe que você realmente domina. Então, uma fatia lá é o que você conhece e sabe. Outra coisa são as coisas que você não sabe, que você sabe que existem, que você conhece, já ouviu falar, mas que você não é um cara extremamente especialista, um cara muito fodão. E a terceira parte do triângulo, o que sobrou? É o que você não sabe e que você não sabe. O que é isso? Tipo, Essa é a parte mais é a difícil, parte cara. mais difícil e é a parte como arquiteto a gente tem que diminuir. Basicamente isso, né? Então, quanto menos a gente acha no final é aquilo, né? Eu não sei que eu não sei. Eu preciso diminuir esse cara o máximo possível e eu preciso aumentar a minha amplitude. Então, entre esses 2 outros espaços que ficaram, eu preciso saber de mais coisas e me aprofundar até o nível certo, né? Um júnior, o que ele vai fazer? Ele vai querer aumentar o primeiro espaço, que é o que ele sabe, né? Então, ó, vou pegar o PHP, vou pegar o Java, vou aprender lá, fazer um curso, começar a fazer um monte de coisa. Vou pegar design patterns, vou pegar um assunto específico. Então, você está trabalhando nesse primeiro cara, né? Um arquiteto, normalmente, ele está trabalhando mais nesse segundo para diminuir essa distância. Porque, olha, eu estou falando de sistemas de mensageria, por exemplo. Eu preciso falar de streaming de dados. O que é streaming de dados? Né? É mais importante do que eu saber se eu vou usar um Apache Kafka, por exemplo, né? Eu preciso entender qual é o problema, quais são as soluções possíveis e quais são, por exemplo, os frameworks ou plataformas ou coisas que vão entregar isso, né? Então, o que eu posso dar de dica, né? Eu acho que primeiro é um caminho natural, então você vai começar com essa primeira parte, você vai virar técnico em algumas delas, vai aumentar essa primeira parte, já está aumentando a amplitude, e depois você vai focar na segunda parte, que é você saber o máximo de coisas possíveis dentro daquilo. Você precisa saber para que serve, para que funciona, quais são as situações que vai resolver um determinado problema ou não, mas você não precisa ser um cara extremamente especialista, né? Então, eu acho que esse é um possível caminho, tá? Porque é aquilo, né? Não tem escola, tipo, para o arquiteto fala, eu vou fazer uma carreira, até por isso que eu desenvolvi meu roadmap, porque tem algumas coisas que eu acho que são importantes, estão atreladas a outras coisas,
Mas é isso, eu acho que no final é amplitude, porque o cara vai chegar e falar, olha, eu tenho um problema sim, e aí? Né? O que será que pode me ajudar? Assim, eu gosto dessa ideia de ter um roadmap, porque eu acho que ajuda a estruturar um caminho, por mais incerto que ele possa ser. Mas Lucas, mas isso aí é quando você tá mirando, né? Me dá a impressão que é muito mais a experiência que você tem na área e na sua carreira que te empurra para virar um arquiteto, né? Que tem muito mais a ver com experiência do que um roadmap que você planejou. Eu acho que, pelo que eu entendi, o Gertel, a arquitetura te encontrou, né, Gertel? Você não foi de encontro a ela. Sim. Foi meio que junto, assim, eu tinha interesse, manja, é uma coisa que eu me interessava, eu queria mesmo era trabalhar com produto, assim, eu queria ser o cara que eu queria ter, o meu desejo era poder falar, cara, e se eu quiser modelar um sistema assim? Quais vão ser as minhas escolhas? Era essa a minha intenção, né? Tá certo que isso está ligado à arquitetura totalmente, né? Mas eu queria entender quais eram as possibilidades, quais eram as alternativas, quais eram os prós e contras de cada um, quais eram as dificuldades que eu ia ter, né? E eu só consegui fazer isso fazendo isso, efetivamente, né? Porque às vezes a gente está como um desenvolvedor júnior ou pleno, a gente puxa a tarefa de um projeto. Né? Então a gente não tem oportunidade de pegar um monte de projeto e criar esse tipo de conhecimento. Né? O Diego mencionou a questão da experiência. Né? O que eu vejo dos arquitetos de software que eu já convivi é que aquele cara que já teve experiência com não um projeto por muito tempo, mas vários projetos diferentes, clientes diferentes, áreas diferentes, e que no final das contas ele já está trabalhando como arquiteto de software nos projetos que ele participa sem receber o cargo, sabe? Ele já tem essa experiência e esse tato para estar guiando o desenvolvimento, estar conduzindo as escolhas de tecnologias e de soluções. E no final das contas alguém reconhece e fala, poxa, esse cara é um arquiteto, vamos promover ele, entendeu? Ou ele vai lá e cava, né? Ele vai lá e pede para ser promovido porque já passou da hora. É perfeita a sua colocação, meu velho. E eu acho interessante sobre essa questão do triângulo, né, que você citou, de saber o que você sabe e não sabe. E o que eu reparo com os estagiários novos que entram na equipe é que, não todos, mas geralmente ele entra com um martelo e um prego e ele acha que com isso ele vai construir um prédio gigantesco, entendeu? Ele acha que isso é tudo que ele precisa para fazer o que quiser. E com o tempo, um tempinho de trabalho, alguns meses, receberam umas marteladas no dedo, ele repara que não, peraí, eu tenho que estudar um pouquinho mais, eu tenho que entender um pouquinho mais o domínio, eu tenho que melhorar um pouquinho meu subset de ferramentas para eu conseguir construir isso que foi passado. Perfeito. E é aquilo, é difícil, né, galera? É muito difícil porque a nossa área é uma porção de incógnitas, né? O que eu faço é assim, eu tenho sempre, para tudo que eu tento fazer em relação à arquitetura, em relação às decisões, eu acho que a melhor forma de você, inclusive, saber se você está desempenhando bem como arquiteto, é você compartilhar essas decisões, né? Porque eu, por exemplo, hoje eu estou do lado de equipes, né? Vocês também, eu tenho certeza disso, mas tem caras que conhecem muito mais do que eu em tópicos específicos. E que é o que eu falei, eu vou dar uma visão e eu vou dar as minhas recomendações e vou falar a respeito do que eu acho que é mais. Às vezes, por exemplo, eu dou uma ideia para como a gente vai pensar em CI/CD, o que a gente vai fazer de prática, como que a gente pode usar a Tanani. E aí tem um cara do lado, um DevOps, que fala, bicho, ó, isso aqui pode ser um problema, hein? Porque eu lembro que lá, e aí o que a gente faz? A gente melhora. Não é porque sozinho, eu acho assim muito difícil, tá, galera? Até esses caras que para mim são hoje minhas referências, tipo pegar Martin Fowler, Eric Evans, Uncle Bob. Vocês veem que uma das coisas que os caras fazem é trabalhar em comunidade, cara. Né? Eles não fazem nada sozinho, cara, porque eu acho que eles já têm a noção de que, tipo, meu, sozinho não vou longe, né? E é por isso que se você olhar no roadmap lá, você vai ter que ver várias coisas que te ajudam a não andar sozinho. Né? Te ajudam a melhorar algumas coisas que vão te facilitar a comunicação, a conversação e assim por diante. É por isso que eu curto muito mentoria, cara. Acho que, assim, para mim, pelo menos, ter mentoria, pessoas me mentorando, para mim foi uma das melhores ferramentas para expandir minha mente e eu conseguir perceber um pouco mais sobre o que eu não sei, saca? Acho que é uma ferramenta útil. Cara, a gente trazendo para perto, né, para a realidade de todo mundo. Quantas vezes a sua mãe não falou para você, filho, não faz isso que vai dar ruim? Eu falo essa frase todo dia para meus meninos, velho. Então, eu falo pro meu moleque. A mãe dele fala, filho, tô falando, faz assim que você vai bater a cabeça, dá 3 segundos, plá, né?
E quando a gente tem referências, a gente tem pessoas mais experientes nessa área também, é a mesma coisa, cara. E o cara também não precisa ser mais experiente em arquitetura em si, porque a gente está falando de diversas áreas. Então, com certeza, você vai ter um especialista que você vai chegar para ele e vai falar, cara, olha só o que eu estou pensando, você acha que é uma boa? Né? Eu estou assumindo algum risco aqui que eu não percebi? Será que eu deixei passar alguma coisa? E é esse ecossistema que vai fazer com que sua arquitetura seja foda. Né? Aí você, como arquiteto, você vai ter que ser o cara que vai ser chato e vai garantir que essa parada aconteça durante todo o projeto. Beleza, aí sim, o arquiteto é o cara que fica lá, tipo, batendo tambor, falando, ó, tenho certeza que ninguém, por exemplo, criou uma classe que me cria um grau de dependência entre dois serviços que não podem ter dependência de jeito nenhum. Aí o arquiteto, né? São coisas do dia a dia, vamos dizer assim. O papel do arquiteto, assim, pelo menos é a minha experiência. Existem poucos arquitetos para muitos desenvolvedores. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu quero saber a sua opinião. Como que estão as oportunidades no mercado para arquitetos hoje? Cara, eu concordo com a sua opinião e eu acho que, assim, eu vou até contar uma historinha do que eu acho que aconteceu, tá? Eu sou da época que a gente ia fazer um projeto, a gente desenvolvia um plano de projeto, a gente fazia análise de requisito e a gente criava uma documentação de 1.500 páginas, de cascata, waterfall total. A gente criava uma documentação de 1.500 páginas, na hora que a gente começava, estava na metade da parada, já tinha mudado tudo. E aí surgiu o Manifesto Ágil, né? Surgiu uma coisa que eu curto demais e eu acho que é responsável por grande parte das conquistas que a gente tem na área de software hoje. Mas como tudo na vida, durante algumas mudanças, algumas coisas que causam arrependimento acontecem. E uma das coisas que aconteceram foram limar os arquitetos. Quando começaram a falar de agilidade, quando começaram a falar de tipo que as coisas têm que ser rápidas, interativas, mano, planejar, fazer o ML, nem ferrando, bicho. Joga isso longe fora, cara. E hoje, depois de quase 20 anos, as empresas estão percebendo que não é nem muito ao céu, nem muito à terra. Que a gente precisa fazer planejamento. Entenderam errado, né? Aprendizado, cara. Não tem jeito, é uma área nova, né? Como a gente estava falando, é aprendizado. A gente tem que ser ágil, mas a gente tem que ser ágil e a gente não pode largar, por exemplo, a visibilidade de arquitetura de documentação de forma ágil, é claro. Mas isso tem que acontecer. Então, a minha visão, as equipes aprenderam na dor, porque fizeram muita coisa de tipo, vamos, faca no dente, e aí virou MVP, começou a ganhar dinheiro, a torre cresceu, mas aí tava faltando uma perninha, ela caiu. Né? E aí, hoje a galera tá assim, a gente tem que ter um meio termo, então a gente precisa ter arquitetos. O mercado, cara, é um absurdo de aquecido, pelo menos assim, né, eu posso dizer de duas frentes. Uma é a minha como arquiteto numa empresa que contrata arquitetos. A gente tem vaga aberta sempre para o time de arquitetura. Uma vaga hoje, depois, para arquiteto de soluções. Uma vaga hoje para arquiteto de soluções. Né? Falando em vagas, velho, a gente tava dando uma olhadinha em mais de 1.000 vagas abertas no LinkedIn, só de arquitetura. Olha aí. A média salarial hoje, eu tava olhando no Glassdoor, em São Paulo tá uma média de 16k. O mercado tá forte. Eita. Cara, eu vejo é um crescimento absurdo. Eu posso estar errado, mas é porque as empresas perceberam isso que eu falei agora. Tipo, no aprendizado a gente deixou de fazer uma coisa, agora a gente voltou, entendeu? Tem que fazer com parcimônia, tem que fazer no contexto que a gente tá, mas não pode deixar de fazer. Né? Eu até compararia você construir uma casa sem criar a fundação e, uma hora vai dar ruim. Né? Cara, eu adoro usar essa analogia, cara. Se você não dedicar tempo ali ao alicerce... Uma hora vai dar ruim, velho. Como isso está revertendo, né, cara? Como eu estava falando, eu posso ver de duas frentes. Como uma empresa que contrata arquitetos, que é a empresa que eu estou hoje, que tem várias vagas, e como um arquiteto que está sendo assediado pelo mercado, né? Porque eu tenho as minhas iniciativas, eu tenho uma certa visibilidade, né? Isso te dá mais visibilidade ainda, né, cara? A sua presença nas redes sociais. Sim, não sou influencer, mas sou um cara ativo, né? Eu sei usar as minhas redes sociais para falar a respeito do que eu gosto e do que, de certa forma, eu tenho alguma propriedade para falar. E, cara, assim, é absurdo, cara. É absurdo. Eu já tenho. Não para, cara, não para. Eu tenho pessoas que eu dou mais atenção porque eu percebo que o cara foi a fundo. Tem muita gente que copia e cola mensagem para rodo, né? Então a gente conhece isso também. Eu tenho um hack para isso. Eu coloco um emoji antes do meu nome. Quando a mensagem vem com emoji, é automatizado, eu nem respondo.
Quando vem sem o emoji, a pessoa digitou meu nome lá, então aí eu já leio. Olha só, boa Fica a ideia. dica aí, galera. Então. Tem gente que vai mais a fundo e aí eu respondo, né, com cuidado, explico a situação, que realmente agora eu tô num momento profissional, que isso faz parte do meu planejado, então não pretendo mudar assim, a não ser que, né, o dia de amanhã a gente não conhece, mas eu realmente não pretendo. Mas é um mercado, cara, que, posso te falar, tá cheio de desenvolvedor sênior aí que podia se colocar como arquiteto, só que não teve coragem ainda. Coragem então, galera. Opa, já vou atualizar o LinkedIn agora. Tipo, vou assumir, vou aprender. Às vezes a pessoa só precisa de um empurrão mesmo, de alguém virar pra ela e falar assim, vai nessa, vai que é sua. Eu acho que tem que rolar uma reflexão, né? Mas, cara, tem que ter coragem também, cara, porque o seu primeiro seu primeiro trampo como arquiteto, ou você vai dar sorte do teu chefe falar, cara, você é um arquiteto, olha que legal, toma aqui. Ou você vai falar, não, cara, eu vou assumir os desafios e vou correr atrás e qualquer coisa eu vou ligar pro meu amigo que sabe. E vamos que vamos, cara. Né? Assim, eu não tenho vergonha de falar, não, gente, mas eu já fui muito bem em entrevistas e aí me perguntaram um negócio e eu fiquei na dúvida e respondi que fazia. E aí depois eu falei, eu vou ser sincero, tipo, não, assim, eu assumo o risco, entendeu? Tipo, em vez de falar que eu faço e não faço, eu assumo o risco. Você dá na minha mão, eu vou resolver, entendeu? Boa. Tipo, eu vou dar um jeito. Claro, aí entra a criticidade. Se o cara estiver procurando alguém para uma vaga que não pode errar, por exemplo, né, que o cara precisa ter séculos de experiência, aí o cara vai decidir, né? Você coloca isso na mão de quem está te contratando ou quem está te dando essa oportunidade. Então acho que é coragem, tá? Acho que tem um monte de desenvolvedor aí que podia sim pegar uma primeira oportunidade. A gente, por exemplo, hoje na Avenue Code, a gente tem uma guilda de arquitetura. Então o cara que está começando, cara, ele vai estar do lado de 8 arquitetos, de 9 arquitetos que vão ajudá-lo. Todo suporte já com estrutura para ele. Legal. Entendeu? E é isso, cara. E é isso que eu acho que vai ficar cada vez mais comum. Então, assim, tenham coragem, galera. No caso aí, próximo, né, do Diego, acho que o Diego já falou isso comigo, que hoje o cargo que ele ocupa lá só tem uma pessoa acima dele, que é o arquiteto, correto, Diego? Sim, no meu time, sim. E aí ele disse, acho que eu cheguei no meu topo, porque esse arquiteto, o cara tem muita experiência, já tá na empresa há muito tempo. Eu brinco que se as coisas não mudarem do jeito que a empresa tá, a equipe tá hoje, o único jeito de virar arquiteto é o arquiteto atual passar dessa pra melhor, porque ele já tem mais ou menos 25 anos. Meu Deus! Então, mas cara, eu entendo, mas será que só precisa de um arquiteto? Será que se você chegasse para ele e falar, cara, eu quero ser arquiteto, eu quero fazer as coisas que você faz, será que eu consigo assumir também essa responsabilidade? Você tem condições de me treinar? Pega essa mentoria aí. Você tiver... Exatamente, cara. Pega esse código aí. É igual a gente comentou, né? Começar a trabalhar como se você estivesse no cargo e depois você acaba conquistando o cargo porque você já está cumprindo o papel que depois você pede reconhecimento. Exatamente. Só que para isso é a coragem, é isso aí. Estamos encaminhando aqui para os nossos finalmente. Não. Eu queria te fazer uma pergunta muito importante, Gertel. Legal, né, cara? Poxa, tá tão demais, cara. Mano. A gente tá mais de uma hora aqui falando, boa ideia. Passa muito rápido, galera. Cara, a gente fala muito sobre o código de carreira, né? Que é esse insight valioso que cada pessoa carrega dentro de si e que normalmente a pessoa atribui a esse insight, a esse comportamento, a essa skill, parte ou boa parte do sucesso que a pessoa teve até aqui. Então, se você pensar em todos os seus anos de carreira, em tudo que você passou, começando lá na banca de jornal, até onde você chegou agora, atuando como arquiteto de software, qual que é o seu código de carreira? Qual que é essa uma skill ou comportamento que você pode deixar aí pra galera que pra você... Cara, pra mim eu tenho na ponta da língua. Diga. Lealdade, cara. Lealdade. Eu acho que isso é uma parada... Lealdade a quê? A empresa, ao produto? Lealdade ao propósito, cara. Legal. A partir do momento que você começa a fazer um negócio, você encarar realmente de forma muito sincera, de forma muito transparente, de forma ética, de forma... Lealdade é uma coisa abrangente, né? Então, assim, eu tenho certeza que as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou um cara leal, sabem que eu sou um cara que vou estar lá e vou fazer as coisas, vou dar o máximo para as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que isso me abriu muitas portas, tá, gente? Muitas. Eu tenho vários antigos empregadores que me contratam como consultor
E eu tenho certeza que grande parte disso foi por causa de lealdade. Foi por causa de coisas que eles sabiam que podiam confiar no Gertel e que se alguma coisa acontecesse, se tivesse que ligar para alguém. Não tem nada melhor do que isso. Que você trabalhar com pessoas que você sabe que você pode contar com elas, que elas não vão te deixar na mão. Saca? Acho que é o que todo mundo quer, cara, né? inclusive é por isso que eu não pulo de emprego para emprego, cara. Porque eu escolho, quando eu mudo, eu escolho muito a dedo mesmo, né? Porque se a gente mudar de emprego de 3 em 3 meses, a gente não vai conseguir ser leal a todo mundo não, viu, cara? Essa que é a verdade. Pelo menos, mais uma vez, tá, gente? Eu tô falando aqui a minha visão, a minha opinião, não sou dono da verdade, né? Eu acredito nisso também. Muito boa posição, cara. Assim, eu costumo pensar que a pessoa que abandona um projeto no meio do caminho, abandona a equipe enquanto o projeto ainda está em desenvolvimento, ela tem que ter um motivo muito bom. E não tô dizendo que, tipo assim, que a pessoa tem que ignorar os objetivos de vida, de profissão. E que pode acontecer, né, cara? Comigo, inclusive, já aconteceu de ter projeto que tem realmente, né, um significado forte. Pode acontecer mesmo, até no momento de profissão, alguma mudança que possa mudar os mares totalmente. Mas é isso, tipo... Tem que ser algo que vale a pena, que faz sentido para a profissão dela, que faz sentido pro momento dela, e que faz sentido ela realmente largar a equipe no meio da guerra, porque a galera tá lá contando com você. Você vai ter que falar, galera, sinto muito, eu encontrei algo que faz mais sentido para mim e é hora de mudar. Não é que isso seja falta de lealdade, mas a ideia de ficar pulando de empresa em empresa por causa de aumento... Nossa, não vale a pena, não. Aí já é uma questão de ferir a lealdade da equipe. Você tem que ser leal a você mesmo também, né? Você tem que ser leal a você mesmo. Os seus princípios. Isso é importante. O cara que tá procurando uma ascensão profissional, pulando etapas, fazendo entrevistas para ganhar 500 a mais aqui, 500 a mais ali, eu acho que é outra pegada, entendeu? E eu vejo muita gente fazer isso, cara. Isso é bem normal no mercado, né, cara? E acaba atrapalhando bastante. Acredito nisso também. Tem algum assunto, algum tópico que a gente não tocou e que você acha que seria interessante? Alguma mensagem que você queira deixar? Não, cara, assim, eu falo, né? Vocês viram, às vezes eu sou até meio filosófico a respeito de alguns assuntos. Então eu já até peço desculpa se eu falei em alguma das perguntas que vocês fizeram e não consegui responder. Queria mesmo agradecer pela oportunidade, é sempre bacana conversar com gente apaixonada, né? Isso é diferente, a gente sente, né? Mesmo pela internet, mesmo longe, a gente sente. Isso é uma das coisas que me motivam. Queria me colocar à disposição de vocês, né, caso vocês queiram conversar, e é só a gente marcar realmente, estou à disposição, eu gosto muito desse tipo de papo. Que eu queria falar? Coragem, galera, é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter coragem para dar um passo, às vezes que a gente tem a dúvida. O máximo que pode acontecer é dar errado. E aí, se der errado, bichão, tenta de novo e vai para o abraço, né? É isso aí, galera, legal. Bom, quem não me acompanha ainda, né, nas minhas redes sociais, eu hoje tenho o canal do YouTube, o Arquiteto das Galáxias, eu falo bastante a respeito de arquitetura de software lá. Eu falo de implementação, eu falo de muita coisa que acontece no dia a dia, faço umas lives bacanas. Tenho também a comunidade do Discord, que o meu objetivo é trazer gente da área para a gente falar de open source, para a gente falar de projetos, para a gente falar de mentoria, que é uma coisa que está alinhada a vocês aqui. Isso mais para frente a gente vai voltar a falar, eu vou tocar a campainha de vocês aí. E é isso, tem meu LinkedIn também, quem quiser, eu tento responder todo mundo. Assim, é muito difícil eu não responder alguém, muito difícil, só se for bot mesmo, e eu perceber que é bot, e aí eu não respondo, mas normalmente quem vem conversar e eu percebo que essa pessoa tá correndo atrás, eu dou toda a atenção possível. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer. Sucesso para vocês. Tenho certeza que vocês vão longe. Precisando, eu tô sempre à disposição. Valeu demais, cara. Foi muito bom. Beleza. Foi bom demais. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, senhores. Um abraço aí, pessoal. Um abraço. Até mais. Falou, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio.